Com o chumbo do Orçamento de Estado para o ano de 2022, o Jornal Imediato entrevistou 2 deputados da região na Assembleia da República. Falamos com António Cunha, deputado eleito pelo PSD, e com Hugo Carvalho, eleito pelo Partido Socialista, que nos deixaram a sua perspectiva sobre este momento político, sobre esta crise política que o país atravessa e que levará a novas eleições. Estamos a falar aqui de um momento importante para o país, em que aconteceu aquilo que não se desejava e que não era esperado, que foi o Orçamento de Estado ser chumbado. Este orçamento não passou. Quem é que perde e quem é que ganha com esta decisão? Quem perde é o país, obviamente. E o país continuará certamente a perder-se das eleições que eventualmente irão ser marcadas após a dissolução da Assembleia da República, não houver uma alteração significativa do espectro político, da composição da Assembleia. Ou seja, se mais deputado, menos deputado, os partidos com peso eleitoral para governar não formarem uma maioria estável para a nova legislatura, creio que será tempo perdido. Mas, por outro lado, também é preciso que se esclareça que o orçamento, que foi a votação na generalidade, já não iria ser o mesmo que iria ser discutido em sede de especialidade. Tantas foram as alterações que se fizeram com as cedências ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português. Portanto, era um orçamento que não apostava num modelo de desenvolvimento económico, de criação de riqueza através das empresas, portanto, e são estas são as empresas que geram melhor emprego com melhores salários. O que é que acha que falhou nesta negociação? Bom, eu creio que terá falhado o bom senso dos partidos à esquerda do Partido Socialista. Aliás, pelas muitas cedências que o governo foi fazendo durante as negociações, revela que queria manter-se no poder a qualquer preço. E o mais caricato é que, apesar das muitas cedências, António Costa foi anulado por aqueles com quem andou de mãos dadas desde 2016. Portanto, e também acho que quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista Português não estiveram de boa fé nas negociações e foram esticando a corda até que a corda partiu. E, paradoxalmente, chumbaram o orçamento do Estado que mais deu e cedeu, quer aos comunistas, quer aos bloquistas. Mas aqui a gula partidária, o quererem agradar essencialmente ao seu eleitorado, não pensando no país, falou mais alto e espero sinceramente que sejam penalizados nas próximas eleições. E no que diz respeito ao PSD, o que é que falhou? O PSD, relativamente ao orçamento, não, o PSD não falhou nada. Portanto, a partir do momento em que António Costa, já na sessão legislativa anterior, refere que quando tivesse que negociar com o PSD, haveria eleições, o PSD não tinha outra forma senão chumbar este orçamento, porque, do nosso ponto de vista, é um mau orçamento, aliás, na sequência dos últimos 6, que não traz nada, não traz nada ao país de bom. E, portanto, o PSD manteve-se calmo e serenamente à espera das negociações, quer entre os partidos da dita geringonça, neste caso da defunta geringonça, portanto, não era um orçamento de todo que nós pudéssemos aprovar. Ou até mesmo abster. Que expectativas é que tem para o próximo ato eleitoral? Acredita que a esquerda, assim como os partidos que integraram a geringonça, poderão ser penalizados por este chumbo? Eu penso que a esquerda, não só o Bloco de Esquerda e o PCP, mas também, sobretudo, o Partido Socialista, devem ser penalizados pelos eleitores. Pelo menos tenho essa sensação, essa aposta, vá lá. Porque neste momento o país precisa de uma clarificação política e o que nós vemos é que após os 6 anos de governação à esquerda, com a geringonça, Portugal não cresce. Aliás, isto já foi dito e mais que redito, nós estamos a ser ultrapassados por países do leste europeu, aliás já fomos, que por exemplo entregaram a União Europeia em 2004. E se nós fizermos uma análise de fundo àquilo que foi a política deste país, a política governativa deste país desde 2016, não foi feita nenhuma reforma de fundo no nosso país. Portanto,
ficando tudo como está após as eleições, os portugueses quererão outra geringonça? Eu sinceramente acho que merecemos melhor e precisamos de políticas coerentes para desenvolver o país ou então restar-nos a ficarmos na cauda da Europa, que é para onde estamos a caminhar. E portanto eu tenho expectativas de que o Bloco de Esquerda e o PCP serão penalizados, mais o Bloco de Esquerda, porque o Partido Comunista Português tem quase sempre a mesma base de apoio eleitoral, e é muito provável que possa acontecer, ou que se possa verificar uma transferência de votos do PS para o PSD, se houver alteração na liderança do PSD. Pelo menos é essa a minha expectativa, que essa transferência se venha a efetuar. Muito bem. Que impacto é que este chumbo vai ter a nível de fundos comunitários, nomeadamente no plano de resolução e resiliência? Bom, segundo o que vai sendo dito e também o que fui lendo sobre este assunto, a transferência das verbas falar do mecanismo de recuperação e resiliência realiza-se de acordo com o desempenho do desempenho das metas e das contrapartidas que cada país se comprometeu perante a União Europeia e não depende assim tanto do orçamento do Estado. Isto à primeira vista. Portanto, ou seja, em tese, o chumbo do orçamento não afeta ou não afetaria a execução do PRR. Mas o que é facto é que na proposta do orçamento que entrou já estava prevista a execução de verbas do PRR, que iriam impulsionar em quase 30% o investimento público, inclusive também o investimento público feito através das autarquias. Ora, esse impulso vai ter que aguardar até a aprovação do novo orçamento. Eh, e eu recordo que com as verbas que restam do quadro comunitário de apoio do Portugal 2020, somando as do PRR e ainda as do novo quadro comunitário, o chamado Portugal 2030, o nosso país vai ter que executar cerca de 6 mil milhões de euros por ano até 2030. Portanto, é muito dinheiro e, do nosso ponto de vista, e do meu ponto de vista, o país não tem tempo a perder. Portanto, é preciso haver efetivamente uma clarificação política, uma reconfiguração, do meu ponto de vista, mais à direita, ou a partir do centro-esquerda para a direita, para que saiamos daquilo que tem sido a política governativa dos últimos 6 anos, com muitas cedências à esquerda, sobretudo à esquerda radical, não havendo um projeto de país. Eu creio que António Costa, nos últimos 6 anos, teve na sua agenda essencialmente um projeto de poder. Portanto, precisamos efetivamente de uma clarificação bastante rápida e urgente dentro daquilo que são os prazos legais para a convocação de eleições. Até porque estávamos a sair de uma situação, ainda estamos a sair de uma situação Muito complicada de uma complicado, pandemia. exatamente. Portanto, a pandemia, aliás, nós tivemos durante o último ano e meio, 18 meses, vá lá, eh, estivemos perante a pandemia, estivemos a lutar contra uma pandemia, mas só agora é que nós começamos a ver as consequências que essa pandemia está a ter no nosso país. E, portanto, veja-se o que é que está a acontecer nos hospitais, veja-se, por exemplo, empresas que fecharam e não abrem. eh, Portanto, apesar, ainda bem que o desemprego se tem mantido baixo, mas de facto é emprego que é feito à custa essencialmente de baixíssimos salários. Portanto, não é isto que o nosso país precisa. O nosso país precisa é de investimento certo, para que as empresas possam inovar e possam efetivamente criar melhores condições de trabalho e melhores condições remuneratórias para todos. Não queremos eh, um país que está sempre a subsidiar. Nós queremos um país, nós estamos de um país que subsidia a indústria, as empresas e que, a partir daí, vá ao encontro daquilo que as pessoas precisam efetivamente. Portanto, é preciso que o nosso país tenha condições para que todos
possam ter acesso a melhor educação, melhor saúde, desde os mais pequeninos até à população, à faixa da população que mais precisa, que são as nossas crianças e são, obviamente, os nossos idosos. E é Muito preciso bem. criar condições para que essas pessoas tenham condições de vida, melhores reformas. Mas nós só conseguimos ter melhores reformas se tivermos, se o nosso PIB aumentar e se a produtividade das nossas empresas aumentar. Nós não podemos ter as empresas sistematicamente carregadas com impostos. É impossível. E hoje em dia, para se abrir uma empresa, é preciso muita coragem, porque o risco é demasiado alto, porque, enfim, eh, o nosso regime fiscal, vá lá, muda orçamento a orçamento e as empresas precisam é de calma, de serenidade e saberem com o que é que podem contar.